Oi, oi, eu sou a Crocante. Isso é meio novo pra mim, eu não tô acostumada enfim, falar em vídeos. Então é bem novo pra mim tá fazendo um vídeo assim. Mas eu queria muito começar. E estou aqui. Eu queria muito fazer um projeto em 3D. Nada muito extravagante. Apenas uma coisa simples pra mim fazer sozinha e ver no que ia sair disso. Eu decidi fazer de algo que eu gosto bastante, que é um jogo, Sky, Filhos da Luz. Eu gosto muito desse jogo. Ele é incrível. É um jogo meio que de mundo aberto. É um jogo que eu sou bem apaixonado. Então eu pensei, por que não eu fazer uma animação em 3D disso? Do jeito que eu vejo esse universo. Então, mãos na massa. Tá, no começo eu precisava de programa. Eu não tinha nenhum desses, que seria o Blender ou o Maya. Primeiro eu pensei, caramba, o Blender, ele com certeza é uma ótima opção pra mim fazer. Então, eu baixei o Blender. No começo foi bem difícil. Eu pensei que, por eu já mexer no Maya, eu entenderia bem mais o Blender, mas acabou que isso me confundiu ainda mais. Já avisando aqui, eu comecei a filmar já com um projeto um pouquinho avançado. Nisso eu vi vídeos de 1 hora e eu não tava aguentando mais ver vídeos. Então eu apelei pro Maya. Eu baixei o Maya. E nele foi extremamente mais fácil o processo, já que eu já sabia das gambiarras ali, eu já sabia de todo o problema que o Maya poderia me apresentar também. Então eu já estava um pouco mais calejada ali. Mesmo que eu não seja profissional, eu sabia como me virar. Tá, o começo de tudo, o sketch. São sketches simples, apenas para visualizar a ideia. Nesse tem a personagem, que ela mudou bastante desde o concept dela, né? Desde a primeira ideia que eu tinha dela. Esse é o concept da primeira área, né? É a área que a personagem vai ficar, que é a casa dela. Eu queria juntar um pouco do que eu tinha visto nas temporadas que veio desse jogo, que eram os personagens ali numa vila meio precária, como a personagem viveria naquele mundo já acabado, digamos assim. O storyboard eu fiz ele bem rápido e bem simples. Esse daí é só uma parte dele. E então tá. Já podemos começar com a modelagem. Eu deixei o vídeo bem avançado pra vocês, tipo, tá bem rápido, né? Porque esse vídeo é muito longo. Eu ainda cortei ele bastante. Mas aí as formas que eu tô fazendo da personagem, já tô fazendo uma retopologia, né? Eu já tô meio que modelando ela pensando na retopologia. Então aí fazendo a mão de jeito totalmente errado, tá? Eu só tava aí fazendo gambiarra atrás de gambiarra mesmo. Tá uma coisa terrível. No final se salva um pouquinho, mas não é o jeito ideal de fazer. Como vocês podem ver, a personagem ela já tá bem avançada aí, tipo, o rosto já tá feito, o cabelo já tá feito, muita coisa já tá feita, até roupa. Porque eu realmente, só depois no meio do caminho eu falei, cara, eu queria gravar isso, então por que eu não tô gravando? E aí eu comecei a gravar. Mas, enfim, né, o processo dela tá bem adiantado aí. Nessa parte eu tava simplificando as linhas da mão pra mim conseguir ligar ela melhor no pulso. Aí eu já tava fazendo as costas da personagem, né? Foi bem gostoso de modelar ela assim, meio que muito na gambiarra e muito já livre. Eu só precisava puxar e ligar tudo, então foi interessante. Aí eu já dupliquei o corpo, liguei um ao outro. Eu não sabia se isso ia funcionar totalmente, se ia quebrar no rigging, eu não tinha ideia. Então eu tava totalmente apostando aí. Nessa parte eu tava abrindo a UV do personagem. Desse jeito ela parece muito um personagem do filme 9. Diga-se de passagem, um filme feito pra deixar traumas. Aí foi o meu primeiro teste de pintura no Blender. Eu levei um bom pau do Blender primeiro pra depois conseguir fazer isso daí. Eu não sabia pintar nada. Aliás, vocês gostaram da pintura do pano aí, finalizadinha? Gostaram? Pois é, espero que não, porque eu perdi essa pintura depois. Eu perdi ela e eu tive que refazer ela depois.
O que me ajudou muito na pintura também foi pincéis que eu consegui pegar de graça, que eles são incríveis, eles facilitam muito. Também uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu consegui pegar plugin de graça, que é pra pintar. E eu conseguia mexer na opacidade, então isso me ajudou demais a fazer alguns detalhes que eu precisava fazer, tipo no mapa meio rasgado, ou em áreas assim que eu precisava fazer um furo. Isso me ajudou imensamente, foi maravilhoso. Aí eu já tava começando a fazer a mão. Eu fiz totalmente errado essa mão no começo. Tava coisa terrível, estava tenebroso. Olha essa merda. Tava horrível. Então o que eu fiz, eu apaguei e fiz de novo. E aí deu certo. Foi meio sofrido pintar essa mão, mas eu até gostei um pouco do resultado. Como a mão iria ter muito destaque na hora do render, eu tinha que dar bastante detalhe, pelo menos em unha, nos dedos, pra ficar meio bonitinho no render, já que não ia ter tanto detalhe de modelagem nele. Aí foi uma das pinturas que eu mais gostei de fazer, que foi essa bolsa lateral dela. Eu ia fazer um rig inteiro dessa bolsa pra abrir ela e tudo mais, só pra fazer um charme, testar também o rigging. Eu desisti do rigging dela, ela ficou só de enfeite mesmo do lado da personagem. No cabelo foi bem cansativo de fazer, né? Ele tem muitas mechas. E eu não sei por que eu não simplifiquei tanto, eu queria colocar tanto detalhe e, enfim, eu não simplifiquei o cabelo dela. Mas no final até que eu gostei um pouco do resultado. Aí, a máscara dela foi bem da hora de fazer também. Eu tava pensando como seria a máscara dela, já que é uma coisa muito característica de cada local nesse jogo. Cada um tem um tipo de máscara. Então, eu tava pensando muito como seria a máscara dela. E a ideia de fazer com um metalzinho meio roxo passando ali, como se formasse um bico, eu gostei bastante. Me falaram no meio do render que parecia que isso daí era a boca dela e que ela tava sorrindo de um modo estranho. Então eu mudei. A calça me deu muito mais trabalho do que pintar a roupa dela. Eu tive de refazer algumas vezes até conseguir chegar em um resultado que eu gostasse pelo menos um pouco. Ainda assim, eu gostei bastante de fazer a pintura da calça. Aí tá o resultado da personagem. Eu gostei do que eu consegui fazer, sinceramente, eu fiquei feliz com o resultado. Eu queria ter dado mais detalhes pra ela, digo, em forma de modelagem. Eu tentei, tem um processo inteiro que eu não vou colocar nesse vídeo porque eu falhei miseravelmente e o vídeo ia ficar muito longo. E eu já tô tentando fugir de um vídeo muito longo. Aí eu comecei a fazer a criatura das sombras, o Crio, né, o camarão, como a gente chama. Ele é uma criatura bem da hora, é incrível, eu amo essa criatura. Quando ela tá longe de mim, quando tá perto eu não gosto não, porque é assustador. Mas eu amo o som que ele faz. É terrível, quando ele tá muito perto de você é terrível. Eu não sei como eles fizeram esse som, mas eu acho que foi de vidro quebrando, porque sinceramente, pisando em vidro, esmagando vidro, é muito ruim de ouvir ele passando perto de você. Nossa, é muito ruim. Quando você tá jogando e do nada você escuta, isso daí é horrível. Foi bem da hora de fazer a modelagem dele. Foi muito livre ali pra mim, era como se eu estivesse realmente modelando numa massa, sabe? Ali eu tava começando a fazer os espinhos dele, né, depois de ter duplicado a cabeça dele. Foi bem fácil fazer esses espinhos dele também. De um espinho eu já fui fazendo os outros, né, fui mudando um pouquinho pra não ficar tão igual. Aí eu puxei o corpo dele. Esse ia ser o corpo dele final, tá? Ele ia parecer uma lesma mesmo. Eu não sei o que deu em mim, mas eu acho que tava de madrugada e eu não tava pensando bem. Eu tinha esquecido no meio do caminho o que eu queria fazer no corpo dele pra dar mais detalhe e ele ficar mais robusto. Aí eu lembrei mais ou menos o que eu tinha que fazer, né? O que eu queria fazer. Depois de ter feito ele inteiro e tá quase pronto, né? Pra pintura e tudo mais. Eu tinha testado ele com, né, o preto aí pra ver como que ele ficaria. Nessa parte eu já tava gostando do resultado dele. Eu já tava ficando um pouquinho mais aliviada de que ele não tava parecendo uma coisa estranha.
porque eu não sabia o que eu tinha errado naquele ponto de antes, que ele tava parecendo uma lesma. Agora voltando novamente pra pintura, o Crio, como ele é uma criatura sem muito detalhe, eu não demorei tanto pra fazer a pintura dele. E eu amei pintar esse cristal, que é o olho dele. Eu perdi muita pintura por queda de luz, porque na época que eu tava fazendo tava em época de chuva. É incrível que mesmo perdendo muitas pinturas, eu ainda esquecia de salvar e eu perdia mais delas. Aí a pintura que eu comecei a fazer pela perna dele, eu não queria deixar ele totalmente preto como ele é no jogo. Eu queria tentar dar mais uma... deixar ele mais 3D com a pintura, digamos assim. E, enfim, eu comecei pelas pernas, mas é a mesma pintura que eu fiz em cima. É assim como ele ficou, né, o resultado final dele. Ele ficou engraçadinho, vocês estão vendo que ele tá com uma textura meio quebrada nele, né? Uma textura bem... não é poroso, mas uma textura bem áspera nele. Eu queria ter mantido essa textura nele pra, né, o render final, pra animação final, mas não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas toda vez que eu exportava ele pra onde eu tinha que fazer a cena, a textura não dava certo. O caranguejo dos três foi com certeza o mais fácil de modelar e também de pintar. Ele não tinha tanto detalhe pra mim modelar e também era uma coisa muito pequena. Uma coisa que eu não tinha gostado na modelagem dele que eu havia feito era o olho dele. Tava muito estranho, parecia que ele era meio míope, eu não sei, tava muito pequeno. Então depois mais pra frente eu só aumentei os olhos dele e ficou bem melhor. Eu queria fazer uma pintura de pedra e eu não sou boa pintando pedras, mas eu gostei do resultado que ele ficou, sinceramente foi bem, assim, eu gostei, né? Foi simples, mas me agradou bastante. Esse foi o resultado dele final, né? Já com os olhinhos dele brilhando também, porque os olhinhos dessa criatura brilham, é muito fofo. Mas enfim, aí tá o caranguejo. E agora vamos pro cenário, que é o que eu mais gosto de fazer. O primeiro cenário foi bem da hora de fazer. Eu não fiz tanta coisa no cenário, porque depois eu pensei que... eu vou ter que pintar muita coisa e talvez não apareça tanta coisa em câmera, já que não ia ser algo tão focado no cenário, já que é muito focado no personagem. Aí eu tava fazendo a cabana. Eu decidi mostrar esse processo pra vocês, porque é um processo que eu gosto bastante, eu acho divertido. Mesmo que seja bem, assim... você segue o seu eu interior ali, você segue o que seu coração mandar. Porque, sinceramente, você não sabe o que você tá fazendo ali. Tanto que eu mudei um pouquinho ali pra ele ficar um pouquinho mais duro, porque vocês viram que o negócio quase saiu voando, né? Também diminuí o tamanho dele pra ele ficar melhor ali, ele não chegar até o chão do cenário. E eu tive de colocar esses apoios aí, né, na frente e em cima, pra ele ficar de um jeito melhor, pra ele não afundar totalmente. Eu fiz pelo menos 3 tentativas da cabana, tendo de virar ela um pouco de alguns outros ângulos, pra ver qual queria ficar melhor. E aí eu já tava começando a modelar loucamente, tanto que tá bem rápido a modelagem. Foi muito legal modelar toda a casa do personagem, porque eu tinha que pensar mais ou menos o que ela manteria ali, qual era um pouco da história da personagem, o que ela conseguiria ter ali e coisas do tipo. Eu queria ter dado muito mais detalhes nessa área, mas como não seria focado muito do lado de fora, eu acabei tentando dar prioridade lá pra dentro. E ainda assim eu não modelei tantas coisas também. E agora, partindo pra pintura do cenário, né? Eu comecei a pintar, primeiro foi o pano que tinha ali no osso, né? Eu não sabia que cores que eu ia seguir, eu não tinha feito nenhum desenho com cores, o que eu deveria ter feito, tá? É horrível você ter que pintar uma coisa no final e você não saber que cores que você vai fazer. Pelo menos eu sabia que eu ia querer ficar meio no verde, azul e um tom meio terra pro vermelho. E de qualquer forma me deixava mais calma pensar que qualquer coisa, se eu não gostasse de uma cor, eu poderia pegar o arquivo, colocar no Photoshop e apenas mudar a cor por lá, que era muito mais fácil, caso não me agradasse no final. Nesse começo eu não sei o que eu tava tentando fazer aí, né, que eu deixei uma risca escura ali, não sei por que eu deixei isso. Mas enfim, finalizei o rosto.
E depois eu parti pra outra coisa de pedra que eu tinha que fazer, que era a lanterna do lado de fora. Que eu queria muito que a luz dela fosse um pouquinho forte pra conseguir ter conseguir ter a desculpa de que a luz pode ser um pouquinho mais laranja, né? Mais viva por causa dessa lanterna. Porque o local que eu tava querendo fazer, ele é verde. Foi muito bom porque eu, novamente, não tô acostumada a pintar pedra. E tem bastante detalhe, né, em pedra. Eu fiquei muito feliz com o resultado aí. Demorou bastante, tá? Eu acho que demorou muito tempo. Eu acho que demorou 4 horas pra mim pintar isso daí, sem brincadeira. Pra uma coisa que vai aparecer só em segundos. Mas tudo bem, tudo bem. A vida é assim, a vida é assim. E esse daí foi a pintura da pelúcia. Eu amei fazer qualquer segundo. Cada segundo dessa pelúcia eu amei fazer. Eu amo essas pelúcias. Tem essa pelúcia realmente no Sky, não é exatamente assim. Mas, enfim, eu queria dar o meu toque de pensar que, né, a pelúcia tinha que estar desgastada por causa, né, do... É mais ou menos um fim do mundo onde a personagem vive, tá? Então eu queria fazer ele bem rasgado, bem... né, já passou por muita coisa. E eu gostei muito do resultado final. Isso daí foi a minha pintura favorita de fazer. Esses são alguns renders da primeira área, já que ele não vai aparecer inteiro na animação. Depois eu tinha a segunda área pra fazer, eu ainda não estava livre, né? Aí eu tava blocando ela só pra mim saber exatamente o que eu ia fazer. Depois eu comecei a modelar, né? Que seriam mais as torres, porque esse local tem mais torres. Tem coisas muito grandes e destruídas. Eu ainda não sabia direito como que eu ia fazer esses destroços, se eu ia modelar tudo de zero de novo e pintar destroços, que ia demorar bastante. Aí já tava saindo mais um resultado, né, do que eu queria, eu tava vendo o ângulo ali de câmera do que eu queria fazer. Isso é uma estátua que eu demorei também bastante pra fazer, mas eu gostei do resultado. Foi uma coisa meio simplificada, meio low poly, mas ao mesmo tempo, né, eu quis deixar o trabalho mais pra pintura. Aí eu peguei, enfim, eu tava reciclando, eu precisava reciclar coisas. Então eu reciclei a ponta da torre para conseguir fazer melhor a ponta da lança. E novamente vamos pra pintura. A pintura do cenário demora bem mais, porque é uma coisa em larga escala, né? Tudo bem, tem muitas coisas que você não coloca tanto detalhe, se não for aparecer tanto. Novamente eu não sabia que cores que eu ia fazer pro cenário, então eu tava apostando mais em tons de verde, o que já remetia um pouco desse cenário no jogo. E também eu não queria fazer tudo muito preto apenas, ou cinza, pra não ficar uma coisa muito só de uma cor, né? Então eu tentei puxar ele mais pro verde e pra essas cores assim, que, né, remetesse mais do local do jogo. Aí era um pouco da pintura da lança que eu decidi fazer a ponta dela em azul, pra dar mais destaque, do que ela inteiramente preta. E agora renders da segunda área. E agora vem a pior parte, o rigging. Bem, não que eu odeie essa parte, mas o rigging é uma parte consideravelmente mais difícil. Você pode ver que seu projeto talvez esteja inteiramente errado no rigging. Se algo não der certo, ferrou. Então, é uma parte bastante de gambiarra, sinceramente, é uma parte que faz muita gambiarra. O rigging do Dragão Sombrio eu não sabia direito o que eu tava fazendo, pra ser bem sincera. Eu só tava ali seguindo o que meu coração mandava, cara. Aí eu já tava testando meio a movimentação, tinha muita movimentação errada nele no rigging, mas que já tava indo muito bem. Depois também eu tava adicionando as curvas, que é o que a gente usa pra animar, pra conseguir mexer o personagem como uma marionete. E aí eu tava vendo um por um nas patinhas se tava ligado certinho, se tava funcionando. E no final, mesmo eu vendo um por um, uma pata inteira estava totalmente fora do local. Ela não tava ligada, então ela não tava se movimentando. Mas aí eu arrumei. Aí, né, depois de fazer a pintura de peso do Dragão Sombrio, que é tipo ver pra movimentar certinho, eu fiz, né, a da personagem. E aí eu tava testando as poses nela. Aí eu vi que tinha muita coisa errada também,
viu que ele precisava fazer a pintura de peso nela, né? Que é ver em qual parte que vai movimentar certinho. Porque tinha muita coisa movimentando errado. O cabelo também que não tava movimentando, eu, né, arrumei ele e aí eu tava testando. Quando você consegue movimentar alguma coisa no 3D, você tem que fazer alguma coisa estranha pra testar. E agora, a animação. Eu não gravei muita coisa, sendo bem sincera. Eu não gravei muito do meu processo da animação. Eu só gravei só algumas partes engraçadinhas e algumas só pra mostrar, né, um pouco do que eu tava fazendo, como esse processo aí. Isso daí é o movimento da cabana. Eu tava fazendo ela em blend shape, que é mais ou menos você ficar movendo ela sem um rigging, né? Você vai moldando ela pra ela fazer o movimento. Aí eu consegui fazer o movimento do vento, né? Como vocês podem ver. Aí era uma cena que eu tava me divertindo muito, porque eu tinha que quebrar a personagem e é satisfatório você quebrar a personagem pra dar certo na câmera, né? Como vocês podem ver ali, a câmera tá normalmente, enquanto ali ela tá uma bagunça. Mas, enfim, aí eu tava animando o braço dela pra deixar de forma satisfatória na animação. Aí também eu tava quebrando o pulso dela, foi maravilhoso. Eu não precisava mover muita coisa, não precisava estar com a anatomia certa, só precisava funcionar na câmera. Acho que aí eu nem preciso falar muito do que tá acontecendo. Essa daqui é outra cena que eu com certeza não precisava do corpo dela inteiro pra ela correr, então aí o resultado. E agora uma parte que eu nunca explorei tanto, que é som. Eu nunca tinha mexido com som, pelo menos não dessa maneira, então era bem novo pra mim. Eu tinha que pensar no som do ambiente inteiro. Eu gostei bastante de ir atrás de cada som, de pensar que som teria naquele local. Eu acabei pegando bastante sons de ASMR. Alguns sons eu decidi usar mesmo do jogo, então eu só entrei no jogo e comecei a filmar a minha tela pra mim conseguir depois colocar na animação. Como o som de passos na areia, que acabou que eu nem usei no final, porque eu peguei um da internet. Ou o som do Crio, que eu filmei várias vezes, vários ataques dele, e várias vezes ele só passando perto de mim. E até o som dos caranguejos. Não ficou a melhor coisa do mundo, mas pra uma primeira vez eu acho que até que dá pra aceitar. Agora vocês podem ficar com a animação final. Espero que gostem. E aí, gostaram? Ou tá uma merda? Se vocês falarem que tá uma merda, eu vou chorar no banho. É, mas de verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Mostrar um pouquinho desse processo foi bem especial pra mim. E também, junto desse projeto, eu consegui fazer uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, que era fazer um vídeo assim. Então eu tô muito feliz. E obrigada por ter assistido até aqui, obrigada por ter acompanhado, por ter se interessado também. Então, obrigada novamente.